Oi gente, aqui é a Rei. Hoje eu tô aqui toda encapotada no meu cachecol com o meu cafezinho quentinho porque o frio está chegando. Tudo bem que a nossa realidade aqui no Brasil, isso daí pode estar um pouquinho longe da verdade, mas tem um pouquinho de verdade sim, porque o frio do autor Raigor Ferreira está chegando. Eu fui então convidada pelo autor Raigor a responder essa book tag, que é baseada num livro dele que está sendo lançado agora em fevereiro. O livro chama-se O Príncipe Congelado, foi baseado então em um conto que ele já publicou pela Amazon e agora ele está publicando o romance que vai aprofundar um pouquinho mais a história desse príncipe. Todo ambientado aí em um climinha de conto de fadas, O Príncipe Congelado vai contar pra gente a história do Felipe, que é o príncipe de Arvoredo, em que o povo vive na esperança de dias melhores, apesar da época em que eles vivem ali de pura tristeza e frieza, porque Felipe é um príncipe que com o passar do tempo fica cada vez mais frio e indiferente a tudo. Então os moradores ali de Arvoredo vivem na esperança de que a situação mude, de que, dias melhores cheguem, porém não esperavam que a esperança deles estariam sendo depositadas em Lavina, que é a princesa de fogo, que é a luz que vai chegar ali em Arvoredo para fazer com que a situação melhore e com que a vida dessas pessoas e também do príncipe mude de vez. Como eu falei, o livro é todo ali nessa temática de contos de fadas, de príncipes e princesas, que vai trazer ali pra gente uma moral da história. E a moral da história é a importância de ser você mesmo e aprender a lidar com as diferenças. Então é um livro, assim, muito fofinho que tá sendo publicado, que eu tô muito curiosa pra fazer essa leitura. Eu ainda não conheci, não tive a experiência de leitura do livro, mas fiquei muito interessada e bastante empolgada com a premissa do livro e com as mensagens que ele tem pra trazer pra gente. Então, como eu falei pra vocês, o romance que tá sendo publicado baseado nesse conto que o autor já publicou já está em pré-venda. Eu vou deixar os links aqui embaixo caso você tenha ficado curioso aí depois de eu ter explicado um pouquinho do que se trata esse livro. E vamos para a tag que o autor me convidou para responder, que tem toda a relação com o livro, toda a relação com esse pezinho no conto de fadas. Eu fiquei muito empolgada para fazer as respostas. E o tópico número 1 é o seu conto de fadas favorito. E eu sou bastante repetitiva e até mesmo clichê quando eu falo A Bela e a Fera, que é o meu conto favorito desde a infância. Eu sempre gostei muito dessa história desde criança. Na verdade, quando eu era criança, eu fui apresentada ao desenho, de A Bela e a Fera, da Disney. Sempre amei, sempre fui apaixonada. Tinha ali uns outros contos que eu também gostava bastante, tipo Peter Pan e tudo mais, mas Bela e a Fera sempre foi o que eu mais gostei. Inclusive, minha festa de 18 anos foi de A Bela e a Fera, então vocês já podem imaginar o porquê, né? Número 2 é um livro que marcou a sua infância. E eu lembro muito vividamente, assim, na minha infância, nós temos em casa uma coleção de contos que foram traduzidos e adaptados por Monteiro Lobato. E eu lembro que juntas as lombadas dos livros formavam Monteiro Lobato. E a gente não tinha todos os livros. Lá em casa a gente tinha o livro B, de Lobato, a gente tinha o B, um A e o T. Eram os 3 livros que a gente tinha em casa. E eu e a minha irmã, a gente lia muito aquilo, repetidamente. Tinha vários contos ali, inclusive contos dos Grimm, e era assim, incrível, sabe? Era aquele livro que realmente trazia mágica pra gente na infância, sabe? Fazia com que a gente fosse pra um reino mágico. Era muito legal, eu adorava aqueles livros e marcou muito a minha infância e a minha vida de leitora já desde pequenininha. O número 3 é um livro pra se ler no inverno, e eu escolhi um livro que é ambientado no inverno, que é Calafrio, da Meg Stiefvater. Esse aqui é o primeiro livro da série Os Lobos de Mercy Falls e vai se passar em Mercy Falls, que é uma cidade muito fria dos Estados Unidos. A gente vai conhecer então a Grace, que é uma garota que vive perto da floresta, onde tem vários lobos, e ela sempre foi muito fascinada pelos lobos e mais fascinada por um deles em específico, que ela vai descobrir depois ser um menino no corpo de um lobo. Então nessa história a gente vai ser apresentado também ao Sam, que é esse garoto no corpo de um lobo, e a gente vai ao longo da história descobrir do porquê que ele tá no corpo de um lobo, ao mesmo tempo em que a gente vai acompanhando o desenvolver de um romance entre esses dois. É um livro assim que eu devorei, que tem esse quê de frio por se passar numa cidade fria, numa região fria, porém tem um quentinho do coração, porque a relação desses dois é desenvolvida de uma forma muito legal e eu gosto muito desse livro, então é uma indicação que eu faço para você ler no frio. O item número 4 pede um livro com um protagonista frio. E eu demorei muito tempo pra pensar num livro, mas eu quis fazer um livro que eu realmente gosto muito e que não é necessariamente o protagonista, mas ali o segundo principal da história, eu diria. Que é, na verdade, também um anti-herói. Eu tô falando do Lorde Gentil, de Beleza Cruel. Aqui a nossa protagonista é a Nixie, uma garota que desde criança é criada pelo pai pra se casar com o Lorde Gentil. Mas não somente se casar com ele, ela tem a missão de casar com ele e aproveitar essa proximidade pra assassinar Lorde Gentil, que é um
um ser místico ali do vilarejo em que ela vive, que rege sobre toda a vila. Ele meio que manda em todo mundo e ele faz umas coisas bem assim tensas. Inclusive a mãe dela foi morta por esse homem, então é uma questão muito pessoal pra ela. Porém, quando ela casa com o Lord Gentil e ela vai pro castelo morar com ele, ela é apresentada a um outro ponto de vista da situação, e a gente é apresentado ao Lord Gentil pelo ponto de vista dela, sabe, pelos olhos dela. E em momento nenhum ele vai ser uma pessoa boazinha, uma pessoa, sabe, agradável, mas ele é um anti-herói, um vilão, assim, uma pessoa fria de verdade, calculista, que conquista o leitor. Eu me senti muito conquistada por esse personagem, eu não tava esperando, sabe, ser fisgada por ele, porém é um personagem que, apesar dos pesares, apesar de toda essa personalidade dele, ele consegue conquistar o leitor, e isso é muito legal. O item número 5 pede um livro que deixou com um quentinho no coração, e eu vou falar mais uma vez de um livro que eu já falei várias vezes com vocês aqui no canal e que eu amo de paixão, que é o Ecos, da Tamm Yoz Ryan. Esse livro aqui vai ser contado não do ponto de vista de um personagem, mas de um objeto. Aqui durante a leitura a gente é apresentado a 3 personagens diferentes, que são crianças que vão ter contato com uma gaita mágica. E todas essas crianças vivem momentos difíceis, sabe, da história do homem. Elas vivem em algum momento de guerra mundial e elas vão estar passando por situações de desesperança, sabe, de desespero, vão estar passando por situações muito delicadas com a família, e a gaita vai vir pra fazer com que essa situação mude, sabe, vai trazer um pouco de esperança, uma luz no fim do túnel pra essas crianças. E o fim do livro é a coisa mais linda, gente, eu não vou dar spoiler, mas assim, a gaita vai ter o poder de unir essas crianças de alguma forma, e é sensacional. É um livro muito amorzinho, que deixa você termina o livro assim, sabe, dando um suspiro e enxergando esperança no mundo. É muito bonitinho. O item número 6 pede um livro que congelou o seu coração, sabe, que te deixou com uma sensação assim de desesperança, que fez com que você se sentisse perdido, enfim, é um livro que realmente mexeu com você nesse sentido. E eu escolhi o Diário de Miriam, gente, porque é um livro que, assim, vai tratar de uma situação real que existe no mundo, que tá acontecendo lá na Síria, e que a gente aqui da nossa zona de conforto não tem contato direto com isso. A Miriam vai trazer esse contato direto pra gente, com os relatos dela, do que ela viveu na Síria no período da guerra, né, porque, enfim, a guerra continua acontecendo, mas não mais ali onde ela vive. Enfim, eu já conversei muito com vocês aqui no canal sobre esse livro, não vou me estender muito nas explicações, mas a Miriam é uma garota que começa a escrever um diário bem novinha, e ela vai apresentar pra gente no diário dela toda a situação do conflito sírio e como que isso afetou tanto a vida dela como a vida de muitas outras pessoas, sabe? O bairro em que ela vivia, a história da família dela, tudo foi modificado por uma guerra que parece não ter fim. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro, eu sugiro que vocês vão lá assistir porque eu falo com maiores detalhes, mas é um livro assim que me fez realmente pensar, sabe, no pra onde a humanidade está caminhando, sabe? O que a gente está fazendo com o mundo, o que legado a gente está deixando para nossas crianças. Foi um livro muito tocante para mim nesse sentido, então me deixou com esse friozinho no meu coração. O número 7 pede um livro cujo protagonista tem um passado trágico, e eu escolhi aqui O Perfume, do Patrick Süskind. E aqui a gente vai conhecer o Renoir, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele porque é francês, enfim. E toda a história dele, gente, é muito trágica. A forma como ele foi trazido ao mundo, como ele desde muito bebezinho foi largado à própria sorte. É um personagem que realmente tem uma história muito difícil, mas também uma história muito única. O item número 8 pede: se você tivesse que escolher entre morar em um reino dominado pelo frio e um reino tomado pelo calor, qual deles você escolheria viver? E aí a gente tem, assim, uma dualidade, porque se for em relação à temperatura, eu prefiro mil vezes viver num lugar frio, porque eu não aguento de calor, gente. Frio pra mim, assim, você se encapota de roupa e você consegue viver. Agora, no calor é difícil, tem que ter aparatos, tipo um ar-condicionado e muito dinheiro pra pagar a conta de luz. Mas assim, no sentido de temperatura, um lugar frio com certeza. Agora, no sentido de a forma como você vive com as outras pessoas, eu prefiro a parte mais acalorada da situação, sabe? De você ter uma relação quente com as pessoas, de você tratar elas com entusiasmo, com carinho, com ardor, sabe? Então essa parte eu gostaria de viver, né? Nesse sentido eu gostaria de viver no calor, sim.
E o item número 9 pede um livro com um final feliz. Eu escolhi aqui A Guerra que Salvou a Minha Vida, que vai contar pra gente a história da Ada, que é uma garotinha que nasceu com o pé torto e foi negligenciada pela mãe desde a infância. Ela passa por muitos maus bocados na mão da mãe, e toda a história é ambientada no período da Segunda Guerra Mundial. Então, no final das contas, assim, essa guerra vem pra salvar a vida da Ada e do irmãozinho dela, porque eles são adotados por uma moça, né, durante o período da guerra, e toda a vida dessas duas crianças vai ser completamente transformada por causa da guerra. Então, assim, é um livro trágico, ambientado numa situação trágica, mas que vai trazer, então, esse final feliz para essas duas crianças, e você termina o livro, assim, com um sorriso no rosto. E, sério, mais leve depois de terminar a leitura. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que você achou da tag, o que você achou das minhas respostas. Se você ficou interessado e curioso pelo livro do Hygor, O Príncipe Congelado, como eu falei, vão estar aqui embaixo listados os links para compra da pré-venda, também os links de contato do autor. Então vão lá, confiram tudo direitinho, confiram mais acerca desse livro. E é isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aquele joinha aqui se você gostou do vídeo. E se você é novo, aproveita para já se inscrever e ficar por dentro das próximas novidades, que tem sempre coisa nova saindo por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.